Antes de a gente começar, né? Antes das perguntas, você poderia falar um pouquinho de como é a sua história, as principais empresas que já trabalhou, enfim. Quanto tempo que eu tenho? Não, eu vou resumir minha história. Eu hoje tenho 60 anos praticamente e eu estou na área de TI desde 1983. Eu entrei no Martins, na área de TI, quando chegou o primeiro computador do Martins. Isso foi quase 10 anos antes do primeiro curso de computação da UFO. Então, assim, tem Uhum, história. E aí eu fiquei lá muitos anos. Depois, quando surgiu a internet no Brasil, eu com meu esposo, eu acabei casando com ele, trabalhar era engenharia e a gente desenvolvia software para a rede Rempac. Isso é antes da internet. E aí, na época, surgiu a internet, nós falamos, vamos montar um provedor de acesso à internet, porque isso vai mudar o mundo. uhum, E realmente, eu montei a Triangle Internet na época, e foram quase 14 anos com ela. E realmente a internet veio para mudar o mundo. Aí nessa demanda eu saí do Martins e fui cuidar da Triangle. Trabalhei uhum. muito com acesso à internet. Durante essa história, pela demanda de um cliente que importou alguns equipamentos que hoje a gente chama de smartphone, digamos assim, Sim. foram os primeiros, a HP Jornada 200, eles vinham embutido um software muito ruim. Aí esse cliente pediu para desenvolver um software para otimizar o uso daquele equipamento que era caríssimo. Ele tinha trazido, não lembro de que país, 6 unidades para a Uberlândia Refresco. Esse era o cliente, a Coca-Cola aqui de Uhum. Uberlândia. E a gente conseguiu melhorar esse software lá. E aí a gente falou, vamos abrir um CNPJ novo porque mobilidade tem mercado. Aproveitar a ideia. Era, é, que isso um dia vai conversar com a internet. Na época não conversava. Uhum, E foi aí que a gente criou a Landix, que é uma empresa que existe até hoje, apesar de eu ter vendido a minha parte há 5 anos atrás, eu saí e ela ainda existe. Quem comprou, que é a MC1 em São Paulo, ainda existe, a unidade da Landix, trabalha e desenvolve até hoje softwares na área de automação de força de vendas, coletando o pedido de qualquer uhum. mercadoria, principalmente atacado e varejo. Não, E durante sua eu história, fazem 5 anos que eu saí da área de TI. certo. Então, assim, eu estou desatualizada com o momento atual, apesar Uhum. de continuar estudando, mas por conta própria só. Não, é pelo jeito, durante sua história, tipo, ali na nossa matéria, nossa professora sempre fala sobre que para ser inovador e tal, pelo jeito durante sua história você sempre teve um pé à frente ali do resto da galera, Sempre. sempre Eu inovando. acho que eu sempre gostei da palavra Sim, empreendedorismo. uhum. Hoje eu acho que eu entendo o conceito. Na época acho que eu não tinha. É, Mas mas mesmo eu assim ainda sempre, tava mesmo empreendendo, assim. E inovando. eu vivi a década de 80 no Brasil, que foi uma década, eles chamam até de década perdida, que foi uma década que teve acho que 7 moedas. Foi uma história muito Uhum, maluca na questão de economia. E arrumar emprego nesse país era muito difícil. E como eu estava no Martins nessa década, aquele corte dos zeros, a demanda por TI era absurda por gente que entendesse, uhum, porque naquela época os conceitos eram outros. A gente brigava por espaço em disco, por bytes lá, era muito caro, tudo muito sei. caro. Era tudo importado, mercado fechado. Então existia uma demanda. Quando abriu o mercado, a gente dizia, gente, o Brasil só vai melhorar se digitalizar. Não tinha, acho que nem esse nome na época. Mas assim, a informática vai resolver os problemas do país. Veja bem, É, você muita estava à coisa frente mudou, disso. muita coisa mudou, melhorou, mas não resolveu tudo. É, Então, eu sempre gostei do tema inovação, do pois é. tema computador, certo? Quando vocês foram criar a Landix, Uhum. né? É, Isso foi em 2020. certo. E como a gente está no plano de negócio, né, nossa matéria, a gente já tem que Uhum. pensar antes de abrir uma empresa, Sim, como por exemplo, como que a gente vai montar, como vai ser a estrutura da hierarquia. E certo. quando vocês foram criar a empresa de vocês, né, a Landix, Uhum. vocês decidiram criar uma hierarquia mais vertical, que é aquela mais pré-definida, né? Alguém tem mais poder sobre alguém, ou vocês Na decidiram fazer realidade, mais horizontal, que é mais. como que eu tinha te falado, eu nunca fiz plano de negócio na vida. Uhum, Eu sabia que eu precisava trabalhar e vender alguma coisa.
Então, assim, a gente nunca discutiu isso na época da fundação. Eu sempre trabalhei com o meu esposo, ele sempre foi para a área técnica e eu fui mais técnica e administrativa. Uhum, Programei muito, mas eu deixei de programar no meio do caminho e só fui cuidar da gestão, RH financeiro, contabilidade, etc. Mas isso são coisas que foram acontecendo, não foi um negócio que foi planejado. Com a evolução do negócio, aí eu comecei a departamentalizar, criei o departamento de RH, uhum. departamento de contabilidade, etc. Porque você precisa de Então, gente boa então antes cuidando de desses assuntos. vocês criarem novos cargos, Uhum. você primeiro se analisava o que estava precisando, aí, Sempre surgiu da demanda do negócio, uhum. Então não era uma certo? coisa, Não foi um negócio em planejei, vou é, ter que ter aqui, não. Foi o crescimento orgânico, até porque eu nunca tive investimento. Sempre foi, a empresa viveu financeiramente do próprio dinheiro que ela gerava. aham, Então, assim, dinheiro contado, literalmente, pequeno negócio. Hoje tem o nome de startup. Na época a gente não tinha nem esse nome, mas era ser um pequeno negócio que se autofinanciava. Então a gente até gostaria de fazer melhor, mas não tinha condições financeiras, uhum, porque tudo aí é custo. Se chama custo, gente, equipe. É muito caro você ter um funcionário é, nesse país. Os custos trabalhistas são muito altos. Então, assim, a gente fazia conforme a demanda e caixa, uhum. certo? Então, quando você criava um cargo novo, Uhum. você, por exemplo, um cargo que tem uma hierarquia um pouco mais alta. Geralmente, qual era a característica que você buscava nessa pessoa antes de aplicar ela nesse cargo, antes de contratar ela? Eu demiti e contratei muita gente. Eu tenho larga experiência nisso. E assim, eu não tenho uma definição para esse assunto. Hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu demiti muito mais pessoas por comportamento, por valores, Uhum, que vão desde assim, coisas básicas que a sua mãe ensinou, honestidade, por exemplo, certo. certo? Do que por características técnicas. Porque o técnico, quando a pessoa quer, ele aprende, ele Sim, estuda, pega experiência ali. mesmo que a empresa não dê treinamentos. Agora com a internet você aprende tudo que você quiser. Você mostra por sua vontade. Então, infelizmente, o que mais deu problema foi comportamental, Uhum, entendi. certo? Então, isso é uma coisa que a gente avaliava muito. Ainda mais quanto mais alto o cargo, mais É, esse tem que assunto dar tinha exemplo, peso. né? Tem que dar o exemplo. Esse assunto tinha peso. Porque influencia diretamente as pessoas que estão trabalhando com É. ele. Então, o diretor ganha mais porque ele é mais cobrado, ele tem mais Uhum. responsabilidades. Agora na parte de motivação, na época da Landix, vocês faziam alguma coisa que motivava os funcionários Ah, a... aí, isso acho que é complicado de responder, mas a gente sempre foi uma empresa muito próxima ao funcionário. A Uhum, gente sempre teve equipes muito engajadas. E aí, o RH, principalmente, a gente sempre deu liberdade para eles inventarem o que fazer. Então, eu não sei se é isso que engaja, tá? Porque eu acho que, assim, além do salário, você tem que tratar sim. muito bem o colaborador e fazer muita coisa junto. A gente sempre foi uma empresa muito horizontal, todo mundo tinha acesso a. Tanto é que a gente sempre trabalhou assim com vidro. Todo mundo entra na sala de todo mundo, independente do Interessante. cargo, a qualquer horário. Em qualquer horário. Então, eu já cansei de passar a noite trabalhando com colaborador também, porque o objetivo era atender bem o mercado, até resolver o problema do cliente. Se o cliente está parado meia-noite no sábado porque não conseguia emitir uma nota fiscal, vai do diretor ao estagiário resolver o problema dele. Uhum, Então, a gente sempre teve uma empresa muito engajada. E aí vai desde o happy hour, do churrasco, da festa, da bronca. Deu errado nisso. Vamos sentar e conversar o que a gente vai fazer para não acontecer de novo. então vocês, por exemplo, vocês faziam churrasco de mês em mês. De vez em quando. Sim, sim, sim. Não, Tinha interessante isso aí. reunião. A gente tinha um negócio lá chamado. Ai, agora eu não vou lembrar, não sei o que é. Meeting. Uma reunião quinzenal que sempre tinha um lanchinho, mas era para cada um descrever o que aconteceu no seu departamento Aham. de diferente, que ficou fora, que sempre acontece coisas não mafiadas. E o que foi feito para resolver em definitivo, para tentar Só que de uma resolver, forma para mais que dinâmica, né? só que uma forma suave, Uhum, alegre. A gente sempre teve isso.
que vai desde sair para almoçar todo mundo junto. A gente sempre teve uma liberdade muito boa com a equipe. Você acha Tanto é que cinco, que. eu acho que um exemplo disso, assim, 5 anos depois que eu estou afastada, eu até hoje tenho contato com a Ah, maioria das uhum. pessoas que eu trabalhei, colaborei. Eu tenho gente que trabalhou comigo 23 anos, a idade da empresa. Então você acha Equipe de pessoas assim. que essa proximidade com os funcionários foi um dos principais motivos que mantinha eles mais Eu não ali? tenho dúvida disso. Aham. Principalmente que a nossa gestão ela nunca foi financeira, igual muita empresa. Uhum. Assim que dinheiro, 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 dinheiro. E quando você é uma startup, você é muito pequeno, se você não engajar a turma, o dinheiro leva as pessoas. E eu tive muito turnover, tá? Isso não é a solução dos problemas. Uhum. Eu lembro na época, em 2020, pandemia, ninguém sabia o que que ia virar. Teve um pico de demanda aí, não sei se é ético não, mas o Bradesco, um banco muito grande, ele chegou na Landix, ele quadruplicou os salários. Eu não tinha condições de bancar. É. Ele levou muita gente. Então, o pequeno sempre sofre Uhum. nesse aspecto. E aí, uma das formas de tentar é você ter Essa motivação, benefícios, né? e assim, e a gente tinha muito benefício na questão do salário. Não é só o salário, é o plano de saúde, é o vale alimentação maior, várias ferramentas que existem no mercado que para você engajar, para a pessoa ver valor de por que que ele está trabalhando na sua empresa. Uhum. Eu acho que isso explica o engajamento que a gente tinha na equipe. Tanto é que Então, hoje, mesmo eu saindo, a turma nova que está trabalhando lá e a empresa continua a existir. é. Então você acha que, como você falou, né, que você não fazia plano de negócio antigamente e tal. A gente não tinha nem esse nome, rapaz. É. Então, se você fosse dar um conselho pra gente, se a gente quisesse abrir um negócio, se a gente quisesse abrir um negócio hoje em dia, o quão importante você acha que é se preparar pra isso? Isso Eu você acho que faria, né? hoje, já que existem essas ferramentas, eu acho que vocês devem fazer. Uhum. Eu acho que é importante, até porque eu acho que ele diz assim, não, vai dar errado. Ele pode te dizer, as É, dificuldades são essas aqui, certo? Os pontos negativos, etc. Eu acho que a gente sofreu muito na pele com talvez o plano de negócio a teria falta. facilitado. Por outro lado, como é na área de inovação que eu sempre trabalhei, Uhum. muitas vezes o plano de negócio você não consegue prever o que vem por aí. É, Se alguém hoje me contar que consegue fazer um plano de negócio dizendo o que vai fazer com a IA, eu digo, desculpa, você não consegue. Então, eu diria que o plano de negócio é uma ferramenta que 70% boa, uhum. 60% boa. O resto você tem que ter a veia de empreendedor e correr risco. É, improvisação. Porque frustração, não vai. Mesmo o plano de negócio dizendo que você vai ficar milionário, desconfia. Não, mercado, você tem que ter a pessoa tem que ter uma resiliência muito grande, porque Uhum. vai dar problema. Você só não sabe qual. E aí é que entra o lado empreendedor, eu acho, É, desse risco, né? desse risco. Não é no primeiro tombo que você vai desistir. Não, Uhum. levanta, amanhã tem mais e continua. Eu acho que só empreender nesse Brasil é que vai ajudar a melhorar o cenário. Eu acredito muito no É. empreendimento. Independente do governo, tá? Nesses anos eu já vi de tudo, de todos os lados, e o governo sempre será seu sócio, que é o dinheiro dele todo mês limpinho.